Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Se inscreva aqui no nosso canal, Adebras Americana, e deixe também o seu joinha. Vamos continuar agora com a revista do segundo trimestre, lição número 8, com o tema Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. O texto áureo está em Salmo 73, 28, que diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores, nossas angústias e as nossas incertezas. Os Salmos 73 e 77 são salmos de Asaf, que contribuem muito para a nossa reflexão e oração nos momentos difíceis da nossa caminhada. Esses salmos nos revelam sobre a bondade e a misericórdia do Senhor, que são eternas e que permanecem conosco em todo o tempo. O Salmo 73 registra um questionamento da mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó 21, 7 a 15, e Jeremias 12, 1 e 2, chegando até os nossos dias. E trata da prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam? Asaf inicia e finaliza o seu salmo com uma declaração de fé. Verdadeiramente bom é Deus. E essa é a chave. Esse é o ponto de partida. A bondade de Deus permanece para sempre. Nunca duvide da bondade de Deus. Pedro exortou a igreja, aqueles que tiveram a experiência de que o Senhor é bom, que deveriam prosseguir no seu crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus para nos salvar. A bondade de Deus se manifesta até para com os ingratos e maus, mas mesmo assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. E o salmista, após refletir sobre a bondade de Deus, ele analisa sua própria conduta e se expressa assim no verso 2: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase se desviaram. A sua fé ficou por um fio. É como se houvesse um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva, que sucumbiram diante da tentação da serpente. Em Gênesis 3, verso 4 e 5, está escrito assim: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos. O que o inimigo fez aqui? A serpente sugestionou que Deus tinha segundas intenções, que Deus não era bom, por isso não estava permitindo que eles provassem do fruto. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, tudo começa a ruir, a vacilar. De acordo com Charles Spurgeon, os erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. Há uma estreita ligação entre o coração e os pés. E no verso 3, o salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, a sua fé foi abalada. Ele olhou para a riqueza e para a saúde dos ímpios. Olhou para o fato dos ímpios não sofrerem na sua morte, de esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado por inveja. E ele chegou até a questionar o valor da santidade da purificação. Salmo 73, 13. E esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos hoje. Eles questionam o valor da santificação. Outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. O salmista ficou perturbado até que entrou no santuário de Deus. Aleluia!
no versos 16 e 17. Ocorre uma mudança de postura do salmista ao entrar no lugar de adoração. Nesse momento, ele deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e começa a focar os seus olhos em Deus. A sua postura anterior lembra a postura daqueles que esperam em Deus somente benefícios materiais como resultado de procurar agradá-lo. Mas após entrar no santuário, ele percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além disso. Nós aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, como um amuleto ou como um ser, sim como aquele que deve ser adorado. Não é Deus que está a serviço do homem, Deus é Deus. Aleluia! E ao entrar na presença de Deus, ele reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, ao ponto de questionar a necessidade de manter uma vida de santificação. Era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança. Em muitos momentos da nossa vida, nós também precisamos ser restaurados pelo Senhor. Vamos reconhecer quando estivermos nesse momento e vamos buscar a Deus, pois as lutas pelas quais passamos, as frustrações que nós temos, podem sim nos levar à descrença e à desesperança. A exemplo de vários homens de Deus que também precisaram passar pela restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. Em Provérbios 14, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E essa palavra saúde vem da palavra shalom, cuja raiz é paz, tornar saudável, fazer o bem. E nós podemos traduzir esse versículo assim: o coração com paz é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aleluia! Somente após entrar no santuário, Asaf entendeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são temporárias e não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz relatos de diversas pessoas poderosas que caíram em ruínas, como exemplo do rei Nabucodonosor. Então, para vencermos o sentimento de inveja, é preciso focar os olhos em Deus, se permitir ser restaurado e perceber que a prosperidade dos ímpios é temporária. Aleluia! Mas as riquezas de Deus são eternas. Glória a Jesus. Agora, nós vamos falar sobre o clamor em meio à angústia no Salmo 77. O Salmo 77 é um clamor de uma alma que está angustiada. O início do Salmo é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a sua aflição era tanta que ele se recusa a ser consolado. Nós podemos aprender duas lições com essa passagem. A angústia pode atingir qualquer ser humano e as pessoas tendem a se solidarizar com enfermidades do corpo, mas poucos entendem as doenças da alma. E a outra lição que podemos ver é que nós não devemos deixar de apresentar as nossas aflições ao Senhor em oração. De acordo com Charles Spurgeon, Asaf não recorreu aos homens, mas ao Senhor. Ele foi para ele, não com palavras estudadas e imponentes, mas com um clamor, com um grito, com uma expressão genuína e sincera de dor. Os sintomas da aflição de Asaf. O Salmo 77 relata diversos sintomas da aflição sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. Existem estados de angústia que as palavras não são capazes de trazer consolo. Como exemplo, nós temos a recusa de Jacó, que recusa ser consolado ao saber
que José havia sido despedaçado por um animal. O segundo sintoma de aflição, a ausência de palavras. A mente do salmista estava tão perturbada que ele não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio ao invés de compartilharem as suas tristezas, e isso pode ser perigoso. E o terceiro sintoma é que ele se sentia rejeitado por Deus. Aleluia! Mas no verso 10 percebemos uma clara mudança de direção. O salmista reconhece que a angústia que ele estava passando tratava-se de uma enfermidade sua, e ele começa a lembrar e a meditar nas obras do Altíssimo. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Ele volta-se para Deus e para o seu santuário. Ele lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel. Ele lembra-se do livramento das mãos de Faraó pelo caminho do Mar Vermelho. O salmista somente restabeleceu sua fé quando mudou de direção, quando mudou seus pensamentos de direção. Enquanto os seus questionamentos giraram em torno de si, ele se afundou. Mas no momento que ele passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Segundo o comentário bíblico de Matthew Henry, é importante perseverarmos no modo correto de fortalecer a nossa fé. Lembrar-me-ei, ou seja, certamente me lembrarei daquilo que Deus fez, até que identifique boas lições que me sirvam para esta situação que estou vivendo no momento. O Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois relata diversos sintomas da angústia sofrida pelo salmista. E para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Aleluia! E a conclusão é que, mesmo sendo discípulos de Cristo, mesmo sendo templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro totalmente dependentes da graça do Senhor. Mas em Cristo sempre temos a vitória. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença e queremos que os nossos olhos sejam postos em Ti a todo momento. Não queremos olhar para a prosperidade dos ímpios, mas queremos ver a Tua soberania, a Tua bondade. Não nos deixe duvidar da Tua bondade, nem por um segundo. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que está assistindo aqui, Senhor, esta aula. Entra, Senhor, na sua vida, entra na sua casa, abençoa a sua família nesse momento tão difícil. Abençoa, Senhor, a nossa liderança, abençoa a igreja, abençoa os pastores e todos aqueles que temem ao Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha sido abençoado e edificado. Caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível lhe responderemos. Amém? Muito obrigado. Fica com Deus.